Boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, notificando a presença de todos. Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, em nome da população de Itariri, declaro aberta a 16ª sessão ordinária de 2021. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do Salmo 133 da Bíblia Sagrada. Canção de peregrinos de Davi. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas, pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção à vida para sempre. Amém. Amém. Coloque em discussão a ata da 15ª sessão ordinária de 2021, realizada em 20/10/2021. Encerrada a discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam como estão e que não aprovam que pé. Declaro aprovada a ata da 15ª sessão ordinária de 2021. Quero fazer um comunicado que iniciou-se a campanha Novembro Azul, desde conscientização sobre a saúde do homem. De acordo com as informações do Departamento de Saúde, será realizado eventos nos bairros. Evento Novembro Azul. Está no telão? Será realizado evento Novembro Azul. Será realizado exame laboratorial de PSA, antígeno prostático específico, teste rápido de sorologia e palestra. Observação: exame de PSA alterado será agendado ultrassonografia de próstata. ESF Raposo Tavares. Data 25/11/2021. Horário às 15 horas. Local Postinho de Raposo Tavares. Bairro Areia Branca. Dia 17/11/2021. Horário às 13 horas. Local Postinho da Areia Branca. ESF Jardim Quiles. Data 19/11/2021. Horário às 14 horas. Local Postinho Jardim Quiles. ESF Nova Itariri. Data 18/11/2021. Horário às 13 horas. Local Postinho Nova Itariri. UBS Centro. Data dia 26/11/2021. Horário 13 horas, das 13 às 15 horas. Local UBS Centro. ESF Ana Dias. Data dia 23/11/2021. Horário às 14 horas. Local Frigonep. Bairro 3 Barras. Data dia 5/11/2021. Horário às 15 horas. Local Escola. Bairro Igrejinha. Data dia 10/11/2021. Horário às 15 horas. Local Posto de Saúde da Igrejinha. Centro de Saúde. Data dia 25/11/2021. Horário às 14 horas. Local Centro de Saúde Dr. Tabinato Tion. Todos juntos na luta contra o câncer de próstata. O melhor cuidado é a prevenção. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente, iniciando pelos papéis recebidos do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Papéis recebidos do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, veto 1/2021 do projeto de lei número 030/2021, que encaminha esta Casa de Leis o veto total ao projeto de lei 030/2021, de 4/10/2021, de autoria do vereador Nestor Rodrigues Silvano,
que dispõe sobre a autorização para a criação de um Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, no município de Itariri, Estado de São Paulo, e da outras providências. Ofício número 753/2021, que encaminha as leis municipais número 2128/2021 e 2129/2021, sancionadas em 27/10/2021. Ofícios número 734 ao 752/2021, em atenção respectivamente aos requerimentos do número 204 ao 224. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura dos papéis recebidos dos senhores vereadores. O primeiro secretário. Eu não ouvi. Desculpa, possível. Eu falei secretário? Isso aqui, ô, Ricardo. Não, mas essa parte vai fazendo essa parte. Atrasado, sei, rapaz. Requerimentos número 239/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinado requerem a vossa excelência ouvir da casa para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que envie esta casa de leis as seguintes informações. 1. Por qual motivo houve um aumento na taxa da cobrança de utilização da quadra de esporte na área central do município? 2. Por qual motivo houve a diminuição do tempo de utilização de 1h30 para 1 hora? 3. Esclarecer os motivos da existência da cobrança dessa taxa de utilização da quadra, levando em conta que, para a utilização do campo municipal, não são cobradas quaisquer taxas, sendo que ambos são espaços públicos municipais. Plenário, vereador Henrique Monteiro, em 21 de outubro de 2021. Autor, vereador Nestor Rodrigues Silvano. Só quero fazer um comunicado antes de colocar em votação o requerimento. Comunico que o veto 01/2021 do projeto de lei número 030/2021 foi encaminhado da forma regimental para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e que o projeto de lei complementar número 003/2021 permanece em análise das comissões técnicas desta Casa de Leis. Muito obrigado. Coloco em discussão o requerimento número 239, de autoria do nobre vereador Nestor Rodrigues Silvano. Requer discussão, presidente. A palavra ao nobre vereador Nestor Rodrigues Silvano. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, o público que está em casa nos assistindo. O motivo de ter feito esse requerimento foi o pessoal do esporte de Itariri, procuraram, querem saber por que aumentou o valor da quadra de esporte e diminuiu o tempo, sendo que a quadra também é municipal, e haja visto que o campo é municipal, não é cobrado, e a quadra é cobrado. Então a gente fez esse requerimento, o executivo veio com uma resposta para a gente estar passando aí para o munícipe e para o esportista da nossa cidade aí. Somente, presidente. Continua a discussão. Pegar a discussão, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Fábio Pereira. Boa noite a todos da casa, né? Boa noite quem está assistindo a gente aí em casa. Parabenizar o vereador pelo requerimento. Em questão do tempo, né? Segundo informação, é para aumentar mais a quantidade de time, né? A oportunidade de mais time. Agora, na questão do valor que aumentou, é muito importante isso aí, vereador. É muito importante. Está passando para a população o que aconteceu para estar aumentando esse valor aí. Parabéns, vereador. Continua a discussão. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra ao vereador Josimar da Silva Teixeira. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, e boa noite ao público de casa que nos assiste através das redes sociais. Primeiramente, parabenizar o nobre vereador Nestor, né, pela propositura. Sei que também já fui algumas vezes questionado, e a dúvida de um também pode ser a dúvida de outros, né? Então vamos aguardar a resposta do executivo, mas estranhamente fica meio que distorcida a situação, né? Aumenta-se o valor e diminui-se o tempo. E vou até mais longe, eu creio que isso aí
saber se tem alguma lei, né, ou um decreto municipal, alguma coisa que respalde isso aí. Porque, a meu ver, se é um espaço público, por que cobra? Tudo bem que a gente sabe, uma vez foi feito, eu fui lá presenciar até a inauguração, com esse dinheiro eles compraram um placar eletrônico, né? Mas, ao meu ver, tem uma, não sei se é inconstitucionalidade ou se existe alguma lei municipal que dá uma amparada nessa situação. Mas eu peço até a liberdade, eu sei que vai ficar exposto aí para todos que queiram ver, mas eu peço que ao vereador Nestor, que quando essa resposta chegar, que ele possa me estar me avisando e me dar o direito de estar vendo. Parabéns, vereador, somente. Requer discussão, senhor presidente. A palavra ao vereador Antônio Pedro Ribeiro. Senhor presidente, esse requerimento é uma matéria pertinente e assim a gente fica informado para poder esclarecer para a nossa população que há uma dúvida grande e muitas pessoas estão interrogando a questão. Saber qual é o motivo, por que cobra, por que aumenta o valor, e sendo que é uma área municipal, né? E porque com a resposta desse requerimento a gente possa esclarecer e sanar essas dúvidas. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, deixa eu colocar uma nova fala aqui a respeito desse assunto. Eu sou funcionário público na cidade de Peruíbe e, por coincidência, eu trabalho no departamento de esporte, né? Lá a gente faz a manutenção do ginásio e na parte do período noturno eu sou técnico, né, do treinamento para o pessoal do voleibol. E lá não existe essa cobrança, né? Vamos falar, não, mas lá, é aqui, é aqui. Espaço público é lá, espaço público é aqui. Então, nós temos visto que a política, nesse caso, é universal, né? Então, só para colocar mais essa situação aí, esperar a resposta do Executivo somente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam como estão e que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 239, da autoria do nobre vereador Nestor Rodrigues Silvano. Quero aqui parabenizar o nobre vereador e dizer também, eu até questionei, conversei com o Rafael, né, uma situação após a reforma da quadra, que estava tendo muita reclamação, até os adolescentes querendo jogar, e sempre se repetia a mesma turma, né? A gente veio da mesma turma ali. Eu creio que a redução do horário abriu mais vaga, né? Mas espero que a população também, os jovens, os que não usavam a quadra, possam passar a usar, né? Eu acho que deve estar acontecendo essa situação agora no momento. Posso uma parte, senhor presidente? Primeiramente, né, boa noite para todos. Muito bem colocado por Vossa Excelência. Numa conversa que eu tive com o pessoal do próprio departamento, eles falavam que muitas vezes acontecia de ter 2, 3 brincando de gol a gol e tal, porque tinha um horário, estava dentro do horário que estava estipulado, e pessoas querendo fazer o uso da quadra e não ter horário disponível. Então, foi uma maneira sábia, no meu modo de entender, que eles encontraram, reduzindo um pouco a quantidade de tempo, abrindo mais disponibilidade de vagas para outras pessoas poderem estarem usando. Em relação à cobrança, eu acredito que deve ter uma lei, né, uma lei municipal que regulamente essa situação. Eu não posso dizer assim que eu sou contra a cobrança, porque foi que nem o próprio vereador Josimar disse. Às vezes com esse dinheiro pode ser feito algum tipo de benfeitoria, pode ser comprado placar, que nem foi comprado, placar eletrônico e tal. Então vamos esperar a resposta do Executivo para a gente poder analisar certinho, né? Mas é um requerimento pertinente que vale a pena ter toda a atenção com ele, né? Na questão do aumento de horário, o diretor já passou. O diretor passou que para aumentar as vagas, né? Mas o pessoal que os jogadores quer saber, o município que participa. Qual o valor hoje? Uma hora, quanto está sendo cobrado? Quer saber por que aumentou o valor? Vocês né? sabem quanto vale? Hoje estão pagando? Algumas eu fiz. 150 mensal. Quanto? 150 mensal, só, Por mês? se não me engano, Mensal? Mensal, mas é 4 vezes por semana. Uma vez por semana, 4 vezes por mês. Não sei.
Se for 150, eu não sei se é esse o valor, eu acredito que seja um pouco não- menos. 150 por mês. Mas eu acho que Dividido deve... por acho que deve- 4 dá... daria- 150 cada por jogo. mês. Então, cada jogo sai... Como? Que jogo? Não, 150 mensal, uma vez por semana. São 4 jogos. São 4 jogos por mês. 600 pau. Hã? 600. Não, 150 por mês ou por jogo? Não, por mês. Não, por mês, Josimar. Por mês, não Não é sei isso? se é esse valor mesmo, né? 600. Os 4 vão pagar 150 cada um, Segunda- 600 reais. Não, vereador, 150 por mês. não é 37 por horário, 37,50 por horário. Ah, tá. não é por... 37,50 por horário. Ô, Quinho, você fez... Quinho não, perdão, presidente. Você fez até a conta de quanto vai custar aproximadamente cada jogador. Mas e aquele jogador que não tem acesso a dinheiro, não tem condições de pagar? Ele vai ficar desprovido Não, eu tô falando do do valor, treino? pelo valor, né? Não, então, a meu ver, mesmo que tenha lei, essa lei tem que ser revogada. Porque o cidadão ele está pagando para usar aquilo que já é dele. A benfeitoria que tem lá, que fez, louvável, a lei valeu até o dia de hoje, mas tem que ser revisto isso. Ah, porque senão o prefeito ele não vai estar trabalhando como prefeito, ele vai estar trabalhando como um síndico. Os moradores dão dinheiro e ele resolve o problema. Porque senão, como que as pessoas que não têm acesso? Eu estou falando isso porque eu trabalho no departamento de esporte. Lá, assim, tem um instrutor e tem um funcionário para abrir o ginásio. Até 11 horas da noite tem um funcionário lá aberto. O funcionário fica lá, abre, vai ter aula, acabou a aula. Se faltou o último jogador, ele pode ir embora antes, mas tem um funcionário lá segurando. Agora, o munícipe pagar para usar a quadra, sendo que ele já paga os impostos, e na cabeça de algum deles vai falar assim, deu uma melhorada na quadra, então vamos aumentar o aluguel. Como que nós vamos alugar um bem público? E aquele que quer jogar bola, ou ele vai jogar bola, ou ele vai comprar o feijão para dentro de casa. A gente tem que pensar que nós trabalhamos com a democracia. A democracia é onde dá acesso para todos. Todos. Certo? Tem escolinha manhã, tarde e noite. E deixar eles todos têm acesso. Quem quiser ir lá treinar, vai. Aí, quem for o professor do esporte em questão, é que vai organizar. Nosso time é esse aqui. Então, vai lá, faz. Joga o seu contra o seu, ganhou. Espera ali, o outro joga. Porque aí é onde vai sair a seleção de Itariri. Não os catados de Itariri, os apadrinhados da Itariri, porque tem muita gente boa que não vai para os Jogos Regionais, que é a maior festa, a maior competição do estado de São Paulo. Tanto que depois dos Jogos Regionais, aqueles que se classificam, Itariri, Pedro Toledo foi campeão com futebol feminino, Peruíbe foi campeão com o masculino, Itariri também já esteve entre os primeiros lugares. E depois de ganhar, vai se participar dos Jogos Abertos, que é maior do que as Olimpíadas, só para que vossas excelências tenham noção. Eu participei de 20 anos dos Jogos Regionais e 6 edições dos Jogos Abertos. Todas as pessoas, os adolescentes, as crianças deveriam ter acesso. Você vai ver pessoas famosas de perto, atletas que você é fã, e de repente ele está do outro lado da quadra jogando contra você. Só que se a gente não fizer com que as escolinhas funcionem e para a gente transformar em uma seleção, nunca vai funcionar, porque só vai treinar aqueles que têm acesso de acordo com o seu ganho financeiro. Vereador, me permite uma parte? Sim. Mas aí teve um pequeno equívoco de Vossa Excelência, porque as escolinhas elas não são cobradas, não é isso que está sendo discutido, né? As escolinhas elas são gratuitas e vai continuar sendo. A questão é só por exemplo, nós aqui, se nós formarmos um time e quiser usar a quadra lá hoje, teríamos que pagar essa taxa para poder estar utilizando o espaço. Não que as escolinhas estão sendo cobradas, as escolinhas continuam funcionando normal, não tem cobrança nenhuma. É só a utilização do espaço por outras pessoas, né? Por exemplo, se um time de Pedro de Toledo quiser vir usar a nossa quadra aqui, por exemplo, vir fazer jogos e tal, eles teriam que alugar esse espaço para poder estar usando por um determinado período e tal. Não que as escolinhas são cobradas, é só isso que eu queria... Retomando a minha fala, bem colocado por Vossa Excelência, talvez eu tenha sido infeliz, né? Mas o que eu quero dizer é que à noite, o pessoal que realmente está nessa faixa de 16, 25 anos, ele não vai poder ir fazer escolinha de manhã, ou ele trabalha ou ele não come. À noite ele precisa ter alguma coisa para estar fazendo, é por isso que fica um monte de roda com um negócio de narguile. Estou falando mentira?
que as pessoas não têm o que fazer. E outra, o adolescente, quando ele está gastando energia, ele chega em casa morto, ele não vai ter tempo para mais nada. Eu falo isso porque eu nasci em Ana Dias, mas me criei no meio de uma comunidade bem difícil, ali no Caraguava. Se não fosse o esporte, talvez eu não seria, né? Não como vereador somente, a pessoa que eu sou hoje. O esporte me levou, a personalidade, o caráter, o esporte me levou para lugares que nem que eu tivesse uma condição de vida boa, eu não conseguiria ter ido. É isso que eu falo, é por causa do horário. O horário pessoal, mais tarde, quer jogar e não pode. Somente, mas bem colocado por Vossa Excelência. A escolinha eu sei que é gratuita e eu sei que está funcionando. Somente, senhor presidente. Dê continuidade, requerimento, por gentileza. Requerimento 241/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinado requerem a Vossa Excelência ouvida a casa para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. 1. Onde estão localizados os caminhões de propriedade da prefeitura que eram utilizados nos serviços de coleta do lixo do município. 2. Os referidos veículos ainda estão sendo utilizados? Caso positivos, informar os serviços foram colocados para se desempenhar. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 25 de outubro de 2021. Autor vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloque em discussão o requerimento número 241, de autoria do nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Requer discussão, senhor Com a presidente. palavra o nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Eu fiz esse requerimento porque fui lembrado por alguns munícipes da situação que foi causada toda na época, né? Em relação à contratação da nova empresa que ia fazer a coleta do lixo e que o nosso caminhão ia ficar em desuso, né? Até foi dito pelo nobre vereador Rafael, ele ia ser adaptado para ser utilizado de outra forma. Chegou ao meu conhecimento, não sei se por coincidência, essa semana, depois, né, porque eu fiz esse requerimento já tem um tempo, que um dos caminhões já estão sendo utilizados, parece que foi transformado em caminhão caçamba, Sou caçamba, né? E o outro eu não sei o que está sendo feito, então eu vou aguardar o posicionamento do prefeito para que a gente possa levar essas informações às pessoas que nos questionam somente, senhor presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam a questão, que não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 241, de autoria do nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento 242/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem Vossa Excelência ouvida a casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis se é de conhecimento do Executivo Municipal que os funcionários da empresa terceirizada que está responsável pelas obras da creche do bairro. Aqui houve um erro de digitação, eu já vou fazer a retificação das obras da creche no centro da cidade de Itariri não estão recebendo salários em dia, bem como informar quais providências serão tomadas por parte da prefeitura em relação à situação. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 25 de outubro de 2021. Autor vereador Josimar da Silva Teixeira. Não é bairro Nova Itariri, é na Oeste do Centro. Aqui em relação à empresa. Depois você faz. Coloque em discussão o requerimento número 242, da autoria do nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Você quer discussão, senhor presidente? Com a palavra o nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, chegou ao meu conhecimento, através de pessoas que trabalham na creche, está em atraso, né, os pagamentos de alguns funcionários dali, né, da creche, por sinal ficou um tempo parado. A gente sabe que ali é uma obra do governo federal, se não me falha a memória, estadual, né? Federal, não é? Estadual,
Na época já havia feito repasse. E no mandato passado também teve essa mesma situação, até alguns funcionários vieram aqui na Câmara conversar com o presidente, na época, o Carlos Rocha, e agora está tendo novamente essa reincidência do não pagamento, ou do atraso dos pagamentos. Então, devido a algumas reclamações que chegaram à minha pessoa, resolvi fazer esse requerimento para que chegue até o conhecimento do executivo, do prefeito, para saber quais são as providências que ele está tomando em relação a esse assunto. Somente, senhor presidente. Continua a discussão. A discussão coloca em votação. Os vereadores que aprovam a comissão, não aprovam, fiquem em pé. Declara aprovado por todos o requerimento número 242, da autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Peço desculpa aos ouvintes, porque a internet está muito lenta, por isso a transmissão está saindo um pouco ruim. Já contactamos a empresa responsável para levar a conhecimento resolver a situação. Amanhã faz, Ricardo. Assina amanhã, Ricardo. Pode continuar, Felipe? Por gentileza. Requerimento 243/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência ouvida a casa, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis as seguintes. 1. Quantas multas já foram aplicadas pelo Executivo Municipal à empresa Sabesp no ano de 2021? 2. Qual o valor total arrecadado com o pagamento dessas multas? 3. Informar a quantidade de multas aplicadas que ainda não foram pagas pela referida empresa nesse período e qual o prazo máximo para a regularização desses pagamentos. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 25 de outubro de 2021. Autor, vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloco em discussão o requerimento número 243, de autoria do nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento somente para saber quais o posicionamento do Executivo em relação aos serviços da Sabesp, que, por sinal, muitas das vezes deixa a desejar. E a gente sabe que quando o munícipe atrasa suas contas, eles vão lá e punem o munícipe com o corte. Então, aquele que pune quando está certo é aquele que tem que ser punido quando está errado. Né? O que vale para Chico, vale para Francisco. Então, gostaria de saber do Executivo, né, uma resposta oficial, se o Executivo já tomou alguma providência em relação a multas, se já tomou quais são e quantas são em relação à arrecadação, somente. Discussão? Encerrada a discussão, coloca em votação. Os vereadores que aprovam a questão e que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 243, de autoria do nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento 244/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abastinados requerem a vossa excelência ouvida a casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis qual a previsão para a instalação de lombadas redutoras de velocidade na Avenida Miguel Rufo, bairro Raposo Tavares, mais precisamente em frente ao comércio Bar da Nilza. Justificativa. Os vereadores me informaram que os veículos estão trafegando em alta velocidade nesse local e, por conta disso, solicitaram encarecidamente providências antes que algum acidente ocorra, sobretudo com as crianças e idosos. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 25 de outubro de 2021. Autor, vereador Erisvaldo dos Santos.
Coloque em discussão o requerimento número 244, de autoria do nobre vereador Erisvaldo dos Santos. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Erisvaldo dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, público de casa, público presente. Fui procurado pelos moradores ali no bairro Raposo Tavares, na Avenida Miguel Rufo, em frente do bar da lanchonete da dona Nilza. E ali em frente ele tem o bar que era do Cambacico e era do Nunes, né? E sempre agora, como tem movimento, e o pessoal passa de alta velocidade, tem criança, tem idosos ali, e até a gente, o pessoal que está ali trafegando aquele local. Porque o executivo toma umas providências de instalar uma lombada ali, redutor de velocidade, para não causar acidente. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam a questão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 244, de autoria do nobre vereador Erisvaldo dos Santos. Quero aqui parabenizar o vereador Erisvaldo. Também fiz um requerimento ano passado sobre essa situação, a dona Nilza me procurou. Tem muita criança brinca naquele local, mas ainda não foi solicitado a indicação. Mas espero que venha a acontecer essa obra, porque o povo merece, né? E necessita dessa segurança. O obstáculo é uma segurança para evitar o pior que pode acontecer. Parabéns, Erisvaldo. Então, segundo secretário, continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 245/2021. Atender. Senhor presidente, os vereadores abaixo assinado requerem a vossa excelência, ouvida a casa, que seja oficiado ao mesmo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito de Itariri, para que encaminhe essa casa de leis as seguintes informações. Há previsão para que seja implementado no município um sistema de coleta seletiva de lixo, a fim de que as comunidades locais, vindas de famílias de baixa renda, mediante a cadastro prévio, possam estar realizando esse trabalho de separação do lixo reciclável e não reciclável. 2. Existe a possibilidade do Executivo Municipal disponibilizar um local apropriado exclusivamente para a finalidade descrita no item anterior, levando em conta que a Prefeitura já possui um caminhão para este fim. 3. Existe a possibilidade da Prefeitura estar firmando uma parceria com os mercados e comércios do município para estar coletando todo o lixo produzido pelos referidos estabelecimentos e destiná-los para a finalidade descrita no item 1. 4. Existe a possibilidade da Prefeitura estar firmando parcerias com a finalidade de ministrar palestras para a população, ensinando os meios corretos de separação do lixo domiciliar. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária, pois este vereador foi procurado por membros de várias famílias que perderam o emprego por conta da pandemia, e a implementação de coleta seletiva seria de grande valia para que os mesmos possam ter alguma renda. Cabe ressaltar que o mandato da ex-prefeita Regiane Maria Silva havia um sistema de coleta seletiva de lixo, sendo que várias cidades já possuem esse serviço. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 25 de outubro de 2021. Autor, vereador Erisvaldo dos Santos. Coloque em discussão o requerimento número 245, de autoria do nobre vereador Erisvaldo dos Santos. Quero discussão, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Erisvaldo dos Santos. Vários moradores que perderam renda, né, nessa pandemia, né, senhor presidente, e me procuraram e posso ter a possibilidade de ser instalada no executivo um barracão que possa esses lixos recicláveis aí, tipo papelão, garrafa PET, latinha, essas coisas, tipo escolher, tipo a prefeitura ter uma pessoa que escolher, fazer uma seleção, né, desse pessoal, para que esse pessoal tá ganhando alguma coisa, algum dinheiro, porque perdeu as rendas, né? E na gestão da
prefeita Regiane, já foi feita já. Isso. Já foi feito, já, se eu não me engano, na antiga fábrica de palmito. Não assinou. Já tem um caminhão, já tem um caminhão já que o nobre vereador Josimar conseguiu de uma emenda do deputado. E antes fazia essa coletiva, esse lixo, reciclava esse lixo. E tinha um pessoal que, as famílias já cadastradas. E hoje o lixo que é para o aterro sanitário aqui na cidade, vai plástico e tudo, e fica enterrado lá, vai ficar 200 anos lá, poluindo o nosso meio ambiente, né? E se fizer essa reciclagem aí de lixo, papelão, garrafa PET, vai gerar emprego, né, para a sociedade, né, as famílias carentes, e não vai ficar jogando fora, porque é dinheiro jogado fora isso. Já tem cidade que eu conheço que já tem essa reciclagem desse lixo aí. E aí seria bom, né, para a nossa população, para o nosso meio ambiente também. É só isso, senhor presidente. Continua a discussão. Requer discussão, senhor presidente? A palavra ao vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de parabenizar o nobre vereador Esvaldo Santos, mais conhecido como Diva. É uma das causas que, desde o meu primeiro mandato, eu já estive à frente aí, até fui conhecer por 2 vezes o sistema de coleta dos resíduos sólidos, né, em Curitiba, que é a cidade modelo. Enfim, já batemos nessa tese muitas vezes, mas hoje, pelo assunto ter sido levantado novamente e pertinentemente pelo vereador Diva, não posso deixar de falar. Nós estamos muito atrás do que a gente quer para a nossa cidade, muito atrás, né, em relação à coleta do lixo seletivo. Vou mais longe, viu, vereador? É só benefício. A gente não vai pagar para enterrar, porque a gente paga, antigamente era por transbordo, era por peso, né? Então, quanto menos a gente mandasse lixo para eles, mais seria a economia, né? Eu creio que pelo menos uns 70% do lixo da nossa cidade pode ser reciclado, né? E bem colocado pelo nobre vereador, no Diva, nós temos muitas pessoas na cidade passando necessidade. E se parar para trocar por miúdos mesmo, nós estamos enterrando dinheiro, porque lixo hoje é dinheiro. Ali em Peruíbe tem um empresário, eu conheci ele, né, a gente estudou junto, Rodrigo, rei da sucata, acho que a grande maioria conhece. Ele mudou a vida dele e da família toda através do lixo. Hoje ele é um grande empresário, ele dá empregos para mais de 20 pessoas. E a cidade de Peruíbe hoje tem que dar o braço a torcer para o empresário lá, que ele ajuda demais a cidade. Coisa que a gente poderia estar fazendo aqui. Nós temos bastante terrenos retirados do centro, talvez fazer um projeto. Vou repetir mais uma vez, pegar as escolas para fazer gincanas, né, na Semana do Meio Ambiente, dar emprego, vamos ganhar o selo de Cidade Verde, vem retorno financeiro para a cidade, em relação ao final, né, do destino final desse lixo. Enfim, só tem melhorias a ser feitas caso a política da reciclagem seja utilizada aqui, implantada aqui na nossa cidade. Vamos torcer para que o prefeito faça isso, até porque o que a gente ouviu durante as eleições é a continuidade para que a melhoria chegue cada dia mais. A continuidade está aí. Daqui 12 dias completaremos 1 ano de eleitos. 12 dias. Hoje é dia 3, foi dia 15 de novembro, né? Então, 12 dias nós vamos estar a 1 ano de eleitos. Vamos torcer para que a velocidade aumente. Somente eu. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloca em votações. Vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 245, de autoria do nobre vereador Elisvaldo dos Santos. Requerimento 247/2021. Ementa Lei 13.709/2018. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD.
Senhor presidente, considerando que no Brasil a Constituição Federal, o Código Penal, o Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, entre outras legislações, prevêem a obediência à proteção de dados. Considerando que a Lei Geral de Proteção de Dados, ou Lei 13.709/2018, passou a vigorar no dia 27 de 2 de 2020, tem como objetivo regulamentar o uso de dados pessoais pelas empresas públicas e privadas, de forma que as pessoas saibam como suas informações estão sendo coletadas, de que forma estão sendo utilizadas e, principalmente, que foram autorizadas ou concedidas. Considerando que a Lei Geral da Proteção de Dados, LGPD, traz sanções administrativas e descumprimento da lei, principalmente em caso de vazamento de dados com suspensão parcial ou totais das atividades, multa de até 50 milhões, publicidade de infração afetando a imagem do consumidor, além das demais punições previstas no Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, Constituição Federal e Código Civil. Considerando que o Senado Federal aprovou a PEC número 017/19, que definiu a proteção de dados como direito fundamental na Constituição Federal, considerando que o requerimento número 108/2020 de minha autoria, já solicitei informações sobre as ações para que a adequação à lei e que, de acordo com o ofício do Poder Executivo número 482/2020, estavam sendo seguidas as orientações dos TCE de São Paulo. Requeiro observar as formalidades regimentais e, após ouvido o douto plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que venha apresentar nesta Casa de Leis as seguintes informações. 1. Detalhar as ações que resultaram no atendimento da Lei de Proteção de Dados em vigor. 2. De acordo com a resolução CFM número 1331/89, resolução 1605/2000 do CEFEM e artigo 7º do Código de Ética de Enfermagem, somente médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem podem ter acesso ao prontuário do paciente. Deste modo, quem atualmente possui acesso ao prontuário eletrônico no SF e no pronto-socorro, informar nome completo, CNES, cargo, local e horário de trabalho. 3. Como previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, é obrigatória a nomeação de um encarregado de proteção de dados, quem está nomeado como encarregado de dados. 4. Informar quais são os servidores que foram capacitados na Lei Geral de Proteção de Dados, informando nome, cargo, lotação, data de capacitação, nome da entidade ou profissional que efetuou a capacitação. 5. Os contratos de prestação de serviço que, em seu objetivo, possuem características de coleta, compartilhamento e armazenagem de dados pessoais, exemplo, serviços ambulatoriais, possuem cláusulas de proteção de dados que, inclusive, estipulam quem é o controlador e o operador de dados. Enviar uma cópia de modelo de contrato com estas cláusulas. Justificativa. O objetivo desse requerimento é garantir que o município esteja de acordo com a legislação, evitando prejuízo ao erário público e, principalmente, ao direito do município de estarem preservados seus dados pessoais, não permitindo o uso indevido das informações. Vereador, do verbo verear, tem como função primordial fiscalizar, reger, representar os interesses da população, vigiar e zelar pelo bem público. Plenário, vereador Henrique F. Monteiro, em 26 de outubro de 2021. Autora, vereadora Milene Damasceno. Antes de colocar em votação o requerimento número 247, quero informar que o requerimento número 246
foi retirado pelo autor do requerimento. Só comunicar ao povo ouvinte de casa pela internet que a sequência seria o 246, mas ele foi retirado. Muito obrigado. Coloco em discussão o requerimento número 247, de autoria da nova vereadora Milene Damasceno. A palavra, a nova vereadora Milene Damasceno. Boa noite a todos. Presidente, o objetivo desse requerimento é, mais uma vez, saber quais são as ações, né? Quem é responsável pela proteção de dados. Ela já está, uma vez que a lei 13/2008, ela passou a vigorar já desde o ano passado, 25 de agosto, só que as sanções, ela começou agora a partir de 1º de agosto de 2021. Então, assim, ter um cuidado ao extremo, né? Então, eu quero saber quem é o responsável. Já está dando palestra ou a implantação. Somente isso, gente. Continua a discussão. Eu quero discussão. A palavra ao vereador Josimar da Silva Teixeira. Primeiramente, parabenizar a vereadora Milene, porque nós, enquanto poder público, nós temos que zelar pelo erário, não é? E nessa situação, se a cidade não estiver devidamente implantando essa lei, obedecendo essa lei, né? Visto ali que tem casos que vai ser multa de até de 50 milhões, é isso? Como bem colocado pela vereadora. Então, assim, nós temos que trabalhar com a prevenção. Então, eu já vi alguma movimentação semana passada em relação a isso, já tinha ouvido, né? Ou foi essa semana? Não, semana passada. Na quinta-feira eu vi alguma coisa dentro do pronto-socorro, algumas mudanças em relação a esse assunto. Mas, mais para parabenizar a vereadora, porque a cidade ela tem que estar de acordo com as leis, até mesmo para poder cobrar. Somente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 247, de autoria da nobre vereadora Milene Damasceno. Requerimento número 248/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinado requerem a vossa excelência, ouvida a casa, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis qual a previsão para que o departamento competente da prefeitura dê a devida providência, dê a devida atenção e providencie os serviços de limpeza e demais reparos que se fazem necessário em regime de urgência na rua Maria Oliveira Nardes, bairro Antagorda, tendo em mente que a rua em questão está em péssimo estado, conforme fotos em anexo. Plenário, vereador Niqueve Monteiro, 28 de outubro de 2021, autor, vereador Fábio Júnior Pereira. Coloque em discussão o requerimento número 248, de autoria do nobre vereador Fábio Pereira. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Fábio Pereira. Então, senhor presidente, eu venho sendo cobrado aí por alguns moradores aí dessa rua, né? Não só a questão dessa concretagem aí que está acontecendo, essa situação que está quebrando, mas de bambu também, que vocês veem aí a rua como que está, já está chegando perto da fiação, né? A gente pode ver, mas é uma rua que já está concretada, mas aí que está. A gente não pode deixar a dificuldade que teve para conquistar esse concreto e deixar se acabar, né? Então, a gente pede uma atenção aí do executivo, do departamento, que possa dar uma atenção nessa rua aí. Eu acredito que é o segundo requerimento que eu fiz dessa rua e possa estar indo pessoalmente lá ver o que está acontecendo. É só isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, nova vereadora Kátia. Eu também estive nessa localidade e os moradores questionaram a situação da rua, a situação do esgoto a céu aberto e a situação da fiação elétrica, que está tomada a fiação pelo bambuzal, né? Eu fiz um ofício para a Electro e para a Sabesp. Estou aguardando o posicionamento deles também, nobre. Continua a discussão. Discussão, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereadora. Senhor presidente, eu quero aqui reforçar o requerimento.
É lamentável, senhor presidente, o descaso aí nessa rua, viu? O esgoto, céu aberto, o total abandono, o mau cheiro. Olha, não sei, viu? Isso aí teria que, sei lá, o descaso total, o abandono. Olha, veja só, Lázaro, eu não sei, o novo vereador teve lá, aquele esgoto, aquilo ali é encanamento da Sabesp, vereador Flávio? Eu não sei explicar se é da Sabesp. Ou é particular? Mas que está caindo na rua, tá. Não, está totalmente na rua ali, ó. E ali tem, adiante daquela localidade que está aparecendo ali, ó, tem uma população grande lá no fundo, muitas famílias, pessoas idosas, crianças, e olha, realmente isso aí, vou te dizer, viu, meu, será? Mas tudo bem, com esse requerimento esperamos que o nosso executivo tome as devidas providências, porque isso não pode continuar nessa situação que está aí. Parabéns, vereador. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Requer discussão. Com a palavra o vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, primeiramente parabenizar o vereador Flávio. É Fábio, né? Para nós aqui. Fábio. Vendo essas fotos, a gente vê que está ali, está precisando realmente da presença do poder público, né? Em relação à fiação que está sendo tomada ali pelos bambus e algumas outras ervas daninhas ali. Nesse caso, tem que estar levando isso ao conhecimento do menino lá do meio ambiente, Nivaldo. Ele precisa fazer um ofício para a Electro vem, vistoria, ver a real necessidade, aí eles levam 15 dias para poder avisar os moradores, né, que vai ser desligado a energia elétrica, o dia estipulado, e daí em diante a prefeitura, juntamente com o pessoal da Electro, faz a poda das necessidades. Em relação ao esgoto ao ar livre, nós andamos discutindo por esses dias aí a respeito do MIT, né? As águas, elas costumam descer, e o fim dessa água com certeza é o rio. Então, assim, a Sabesp precisa fazer um projeto, juntamente com o Poder Executivo, de fazer uma elevação ali. E, claro que isso vai levar tempo, mas se a gente não começar, a gente não vai chegar ao fim nunca, né? E fazer a coletagem, levar para essa elevação e depois dali fazer o descarte certo, do local certo, depois de tratar, enfim. Só que isso não começou ontem, nem anteontem, isso já está há um tempo lá. Eu lembro que no mandato passado também veio o requerimento dessa situação. Mais uma vez está entrando esse assunto em pauta e mais uma vez fica à mostra aí através das fotos. Até quero parabenizar o vereador Fábio por tomar esse cuidado de trazer essas fotos para que a gente possa falar mais embasadamente no descaso que está acontecendo aí. Só que o que estranha e ao mesmo tempo não estranha é que em época de eleição as pessoas vão aí bater na porta, tem muita gente daí também que abraçou a causa, acho que precisa ser visto, né? Precisa ser visto. E nós, enquanto vereadores, a gente traz para que leve ao conhecimento do Executivo. Somente, senhor presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloca em votação. O vereador que aprova que estão, que não aprova, fique em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 248, de autoria do novo vereador Fábio Pereira. Quero aqui parabenizar o vereador e eu creio que a ciência, né, assim, esse concreto foi uma conquista desse vereador Luiz Antônio, né, em 2012, pela deputada Patrícia Lima, uma deputada, né, junto com o Dinamérico. Então, ele me indicou, eu escolhi 8 ruas que nós concretamos, e é uma judiação, de fato, uma deputada que já não está mais no poder, mas deixou essa lembrança para Itariri. Né? Então, eu acho que fica fácil, melhor cuidar. Foi uma verba do governo do estado, da deputada que nos enviou. Então fica fácil de manter, né? Porque ajudou a família toda naquela comunidade, naquela época. Isso era um barro danado. Então temos que cuidar, preservar da nossa cidade, né? Com carinho. Muito obrigado, vereador. Bem lembrado o bairro. Parabéns. Dá continuidade, vereador.
Requerimento número 249/2021. Senhor presidente, os vereadores abaixo assinado requerem a Vossa Excelência ouvida a casa para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis qual a previsão para que o Executivo Municipal providencie a devida fiscalização, assim como a instalação de placas de aviso na Academia ao Ar Livre do bairro Paraguai 2, no sentido de evitar o acesso de animais nesse local, tendo em mente que me foram encaminhadas diversas queixas conforme fotos em anexo de que estão deixando cavalos amarrados na praça, o que está comprometendo a utilização da mesma pelos munícipes para fins de lazer. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 27 de outubro de 2021, autora vereadora Kátia Alves França dos Santos. Coloco de instrução o requerimento número 249, da autoria da nova vereadora Kátia Alves França dos Santos. Requer discussão, senhor presidente? Com a palavra, a nova vereadora Kátia Alves. Senhor presidente, nobres colegas, não sei se os nobres também receberam alguma reclamação na semana passada. Eu recebi várias fotos, vídeos sobre essa situação. Gostaria que o departamento competente colocasse placas no local. Aí a gente já não tem quase praças na cidade. As poucas que tem estão nessa situação. Embora eu já tenha, já soube que foi uma criança que amarrou, né? Coitada, a criança também não teve a intenção. Mas se tivesse umas placas, né, de proibição, de amarrar animais, eu já vi animal amarrado na Praça do Coreto e também não tem nenhuma placa, né, de proibido amarrar animais. Eu, assim, não sou contra os animais, né, o cavalo é lindo, só que cada um no seu espaço, né, na praça não é o lugar para amarrar os cavalos, até porque aí é uma praça de Academia da Saúde, né, tá escrito lá, a placa da Academia da Saúde tem, só que não tem nenhuma placa proibido amarrar cavalos, né, então acredito que ao menos tivesse umas placas de orientação, até a criança ia ver que tinha uma placa que não pode amarrar os cavalos, né? Então, não só nessa placa, mas nas demais placas da cidade, praças, da cidade, estão precisando de placas orientativas. Obrigada, presidente. Continue a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam que estão, que não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 249, da autoria da nova vereadora Kátia Alves França dos Santos. Requerimento número 250/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a Vossa Excelência ouvida a casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis qual a previsão para que o departamento competente da Prefeitura dê a devida atenção e providencie os serviços de patrulhamento com maquinário especializado em toda a extensão do bairro Igrejinha, mais precisamente desde o portal da entrada até a estrada do Araribá e a estrada do Salto, estrada da Assembleia, atendendo os pedidos de moradores visando a melhoria nas condições de trânsito do bairro, reiterando que outros vereadores já encaminharam solicitações semelhantes. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 28 de outubro de 2021. Autor vereador Fábio Júnior Pereira. Coloque em discussão o requerimento número 250, de autoria do nobre vereador Fábio Pereira. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Fábio Pereira. Então, senhor presidente, esse requerimento é porque alguns moradores do bairro vêm cobrando, né, que o patrulhamento muitas vezes está sendo feito até a ponte que dá acesso ali de frente ao bar do Tego ali, né? E eles vêm pedindo aí que esse patrulhamento, que ele possa ser feito aí até a estrada do Araribá, que é até lá em cima, lá a aldeia dos índios, né? Que ele possa dar continuidade até o Salto, né? E outras estradas lá, que nem a estrada da Assembleia, e que seja feito um patrulhamento no bairro em geral, né? E a gente pede aí que
passando essa chuva agora aí, que o departamento, que o executivo dê uma atenção no bairro lá e possa fazer o patrulhamento de toda a extensão do bairro da igrejinha aí, senhor presidente. É só isso, só. Toda discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 250 de autoria do novo vereador Fábio Pereira. Requerimento 251/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo-assinados requerem a vossa excelência ouvida a casa para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe qual a data prevista para a conclusão da obra de canalização da Rua 17 do loteamento Bom Retiro, no bairro Nova Itariri. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 28 de outubro de 2021. Autor vereador Elias Pereira Lopes. Coloque em discussão o requerimento número 251 de autoria do nobre vereador Elias Pereira Lopes. Senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Elias Pereira Lopes. Boa noite, nobres colegas, público presente, público que nos assiste em casa. O objetivo desse requerimento, presidente, as obras da Rua 17 fizeram as tubulações e fizeram algumas caixas para receber a água, né? E essas caixas estão estampadas, está causando alguns transtornos ali e a população está cobrando, né? Então, o objetivo desse requerimento é que o executivo venha tomar uma atenção a respeito daquela rua ali. Só isso, presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 251 de autoria do novo vereador Elias Pereira Lopes. Requerimento 252/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo-assinados requerem a vossa excelência ouvida a casa para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe a esta Casa de Lei se há previsão nos reparos nas ruas 13A, 13 e 12 do bairro Jardim Quiles, pois conforme queixas recebidas de moradores, os mesmos estão enfrentando uma série de dificuldades para acessar as residências, conforme fotos em anexo. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, 25 de outubro de 2021. Autor vereador Josimar da Silva Teixeira. Sim. Coloque em discussão o requerimento número 252 de autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Requer discussão, senhor Com presidente. a palavra o novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, como estão as fotos aí, para vossas excelências estão vendo. Essa é a rua 13A, Jardim Quiles, tem a 12 e a 13 também está intransitável. Em dia de chuva, os moradores não conseguem nem chamar, digamos, a ambulância, que a ambulância não vai lá. Tem o serviço da Taxivan, que é uma empresa que leva para São Paulo, não pegam eles lá, eles têm que vir até a Avenida 4A, de bota, deixa com uma pessoa que vem acompanhando e volta para sua casa, a pessoa levando a bota, e de lá ela segue para São Paulo. Até mesmo, eu ia colocar um vídeo do caminhão do lixo. Acho que vossas excelências, quem acompanha principalmente o grupo lá, né, Itariri Eleições, deve ter visto essa semana o caminhão sofrendo para andar nesses locais. Mas sofrendo mesmo. Eu prometo que na próxima sessão eu vou trazer o vídeo. E assim, não tem como dizer que a pessoa está morando num lugar onde exista poder público, onde exista políticas públicas, que as fotos vão desmentir. Então eu estou trazendo esse requerimento aí para que o prefeito, como prometido por ele mesmo, na localidade, em época eleitoral, para alguns moradores que hoje trazem a cobrança para este vereador, possa dar uma resposta para que eu possa levar esses munícipes, porque eu já disse uma vez, disse 2, 3 vezes, e vou dizer quantas vezes for necessário. Não acho justo
uma pessoa prometer e o vereador ser cobrado. Eu creio que, se não a totalidade, a maioria desses vereadores que aqui estão hoje não trabalham com promessas. Foram buscar seus votos através de trazer projetos, planos de trabalho, levar o conhecimento do executivo às necessidades das localidades onde estiveram durante seus períodos eleitorais. Mas promessas por parte dos vereadores, eu acredito que não houve, né? Pelo menos eu creio que seja assim. Mas aquele que prometeu é aquele que tem que cumprir. Né? Não é justo, mais uma vez eu repetir, não é justo ele prometer e o vereador ter que ficar sendo cobrado ou ter que cumprir com a promessa de outro. O vereador sendo cobrado até é aceitável, né? Porque esse é o papel do vereador, é o elo da população até ao executivo. Mas ainda nesse meio ainda existe a maneira de estar sendo cobrado. Nós, enquanto vereadores, sabemos que tem munícipes que eles faltam com respeito mesmo. As redes sociais estão aí. Muitas vezes eles acham que a rede social é terra de ninguém. O vereador Emilene já processou um munícipe com toda a razão. Semana passada eu fui atrás de um outro munícipe lá na casa dele, pela maneira que cobrou e o nome que usou nas redes sociais em relação à minha pessoa. E teve um outro munícipe também que ofendeu todos os vereadores dessa casa. Né? Eles querem cobrar, eles cobrem, eles têm que cobrar sim, até porque é direito deles, mas tem que ter a maneira certa de cobrar. E estou falando isso por quê? Porque, na verdade, quem tem que ser cobrado é aquele que prometeu. Então tá aí, ó. Como eu disse, há poucos minutos atrás, daqui 12 dias estaremos completando 1 ano de eleitos novamente. A continuidade continua do mesmo que está. Ficou uma redundância, mas está aí. A continuidade continua. Não foi essa fala usada aí? Então está aí. Né? Fotos não mentem, somente, senhor presidente. Continua a discussão. Requerimento 205. Perdão. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 252, da autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento 253/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abastinados requerem a Vossa Excelência ouvida a casa para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Lei se existe algum imóvel, sala, alugada pela Prefeitura Municipal de Itariri, para que a Associação Cívica e Social Jesuíta. A redação desta pergunta, ela também ficou incorreta. Eu vou fazer a redação correta porque eu sou autor dessa propositura. Os vereadores abastinados requerem a Vossa Excelência ouvida a casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Lei se existe alguma sala alugada pela Prefeitura da Associação Cívica de Itariri, a Jesuíta, em caso positivo, informar qual o valor do aluguel, prazo de vigência e qual a finalidade do aluguel dessa sala. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 25 de outubro de 2021. Autor vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloque em discussão o requerimento número 253, de autoria do novo vereador Josimar da Silva Teixeira. Vai precisar mexer no... Não, pede para o Ricardo fazer por causa. Senhor presidente, requer discussão. Com a palavra ao vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, eu só recebi uma denúncia em relação a essa situação e para que as providências necessárias, caso essa sala esteja alugada pela Prefeitura e por algum outro motivo que não seja o bem maior que seja a cidade, a gente possa estar tomando as providências cabíveis. Vou esperar a resposta do Executivo. Somente, senhor presidente. Continua a discussão. Chegada a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam ficam, os que não aprovam, fiquem em pé.
Declaro aprovado por todos o requerimento número 253, de autoria do vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento 254/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinado requerem a Vossa Excelência ouvida a casa para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis qual a data prevista para que os reparos e manutenções que se fazem necessários na Rua 14, no Parque Serra Mar, Rua da Congregação, conforme vídeos em anexo, atendendo-se a pedido dos moradores. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 3 de novembro de 2021, autor vereador Nestor Rodrigues Silvano. Coloque em discussão o requerimento número 254, de autoria do vereador Nestor Rodrigues Silvano. Requer discussão, presidente. Com a palavra o vereador Nestor Rodrigues Silvano. Então, presidente, foi procurado o motivo desse requerimento, foi procurado por moradores lá que depositaram seu voto em mim. A gente estamos aqui para trabalhar pelo povo. Estão pedindo a manutenção da rua, vocês podem ver aí. A rua está transitável. Certa vez o morador não consegue nem sair das suas casas, muito menos voltar para suas casas. Então a gente pede uma atenção do executivo aí que faça valer o direito do povo e, por obrigação, arrume a rua aí para que o pessoal possa ter seu direito de ir e vir. Somente, presidente. Continua a discussão. A discussão, senhor presidente. Com a palavra o vereador Elias. Não, senhor presidente, essa rua o morador me chamou, né, eu fui até o morador está querendo fazer um mutirão para vir na prefeitura, né? E eu tive uma conversa com o Álvaro. O Álvaro prometeu para mim, né, tinha nossas conversas, que semana que vem eles vão estar fazendo a manutenção dessas ruas. É bom que o povo está nos assistindo. Ele prometeu para mim que teve alguns moradores que fez questão de mandar para mim telefone de repórter, da tribuna, do pessoal aí da televisão. E eu estou aguardando aí, né? Porque ele deu a palavra para mim que semana que vem as máquinas estariam no bairro da Nova Itariri fazendo a manutenção dessas ruas. Veja bem que vocês todos sabem que eu já venho cobrando bastante a respeito dessas ruas. Na sessão passada foi postada as fotos de todas essas ruas. Então, isso é só isso que eu queria deixar colocado nessa noite, viu, senhor presidente? Continua a discussão. Discussão. Com a palavra o vereador Rafael Gustavo Peroni. Senhor presidente, os vídeos já diz por si só, né, a situação que essa comunidade vem enfrentando ao longo desse ano. Uma dificuldade enorme, porque não é justo realmente você ter uma rua com essas condições, né, de circular. Então, me solidarizo com todos. Eu venho, nesse momento, fazer uma fala, senhor presidente, porque eu não sei ainda como que ficou a situação, mas até semana passada eu tinha feito uma conversa com o prefeito e era questão de dias para conseguir regularizar uma cascalheira. Pelo que ele me passou, tudo indicava que a gente ia conseguir realmente resolver esse problema de uma vez. Vamos ter cascalho regularizado, né? Vamos poder explorar, fazer essa mineração. Então isso é um motivo de muita esperança, porque realmente a situação é crítica, principalmente naquela localidade. Na Nova Itariri, Serra Mar ali tem sofrido muito com essas últimas chuvas. Chuva que não para, né? Já temos mais de mês que está chovendo, então dificultou ainda mais as condições do local. Então a ideia hoje era também estar falando isso, que se realmente a gente conseguir essa liberação, vai ser um ganho enorme para a cidade, um ganho enorme para a população, porque realmente se faz necessário um cascalho, né? O material que foi colocado nesses últimos reparos não deu certo, não ficou bom. Então eu acho que se a gente conseguir mesmo, eu vou até estar na prefeitura amanhã para confirmar
essa notícia para vocês. Assim que eu tiver uma confirmação, se tiver mesmo regularizada a cascadeira, faço questão de colocar lá no grupo, porque eu tenho certeza que vai ser um alívio para todos nós, né? Inclusive para o executivo também, que não tem, também sofre com as mesmas consequências que nós, né? É isso que eu queria colocar, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Requer discussão, senhor presidente. A palavra ao vereador Josimar da Silva Teixeira. Vou ser muito curto. Só quero parabenizar o vereador Elias. E Elias, aguarda. Se ele deu a palavra, a palavra dele não faz curva. Vou dizer para você. Sempre que ele deu a palavra, as coisas aconteceram. Só que não, somente. Continua a discussão. Senhor presidente, acabei esquecendo de comentar. Ultimamente a gente tem dialogado bastante com algumas outras autoridades, né? Deputados, o próprio coordenador do Vale do Futuro, enfim, estamos tendo bastante diálogo com esse pessoal. E natural, né? O ano que vem é um ano de eleição, então o pessoal tem nos procurado, né, bastante. Existe, né, uma possibilidade de ser liberada uma emenda no valor de R$1 milhão. E o vereador Josimar estava até comigo na sexta-feira, quando o Dr. Roberto me entregou o projeto. Eu pedi para que fosse realmente na Rua 14, porque realmente a situação lá é muito crítica. E vamos ver, estou na esperança que a gente consiga esse recurso. Se a gente conseguir, vai ser aplicado nessa rua aí. Se Deus quiser, vamos estar resolvendo mais um problema. Continua a discussão. Terá a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam como estão e que não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 254, de autoria do vereador Nestor Rodrigues Silvano. Quero aqui parabenizar os vereadores e a todos que estão empenhados em buscar recursos, né? Mas a possibilidade de nós também termos, se entrosar com o prefeito para vermos a situação de repente, pegarmos aquela lajota do município, levar para lá o bairro e o asfalto do centro, a possibilidade, porque o bairro necessita muito, mas eu vejo aquele bairro que ainda falta muitas casas a serem construídas. Então, colocando o asfalto ali, vai quebrar muito depois de começar a Sabesp. Então, a lajota, e até os munícipes, eles preferem mais por causa do escoamento da água. Também foi a palavra do prefeito do mandato anterior, né? Então, possamos discutir essa situação para poder ficar viável para todos os munícipes, né? Obrigado. Já falei isso, não vou falar mais. Requerimento 255/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinado requerem a vossa excelência ouvida a casa, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe esta Casa de Leis, se diante do veto ao projeto de lei número 030/2021, que dispõe sobre a autorização para a criação de um Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, no município de Itariri, haverá a criação do referido fundo por iniciativa do Poder Executivo. Tal requerimento se faz necessário, haja vista o anseio dos munícipes engajados na causa do turismo de Itariri, para que haja um fundo específico para angariar recursos para o fomento do turismo no município, bem como para que haja a correta destinação dos valores auferidos. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 3 de novembro de 2021, autor vereador Nestor Rodrigues Silva. Coloco em discussão o requerimento número 255, de autoria do vereador Nestor Rodrigues Silvano. Requer discussão, presidente. Com a palavra ao vereador Nestor Rodrigues Silvano. O motivo desse requerimento é pedir esclarecimento ao prefeito executivo, perguntando por que ele vetou o projeto Contour, sendo que o projeto é benéfico para o município em questão de turismo, onde terá um fundo de turismo e quando vem verbas, arrecadação de entrada de ônibus, até mesmo do MIT, e o que entrar em matéria de arrecadação do município no turismo, seria viável até para fazer placas de sinalização, mostrando os pontos turísticos da cidade, até mesmo para o projeto de final de ano, né? Que é o projeto Verão, onde precisa de monitores, orientação, pessoas que orientam os turistas, panfletagem. Então, eu acho que esse projeto é benéfico para o município. Então, o motivo desse requerimento, a gente está aqui só pensando no município e no melhor para a nossa cidade, no turismo. Então, o motivo desse requerimento é pedir esclarecimento ao Executivo por que foi votado esse projeto aí.
E a população precisa saber. Somente, presidente. Continua a discussão. Quer discussão, senhor Com a presidente? palavra o nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Nestor, não somente por esse requerimento, mas também pelo projeto, né? E também estou na curiosidade, vereador, estou na curiosidade de saber qual o motivo do veto em relação a esse projeto de autoria de Vossa Excelência. Porque, assim, a meu ver, esse projeto, ele só vem a beneficiar a cidade, né? Até pelo fato da transparência. O dinheiro veio aqui, entrou aqui e saiu daqui dessa maneira para estar direcionando a quem realmente trabalhou, no caso os monitores, gastou com placas, ó, saiu tanto para placa, porque vai ter entrada, vai ter saída, e é um fundo destinado somente para isso. Não vejo motivo do veto, claro que isso é de prerrogativa do Executivo, mas se não está tendo gasto, né? Porque nós, enquanto vereadores, é interessante que eu fale, eu sei que é de conhecimento de todos os vereadores, mas é interessante que seja falado para que quem esteja vendo em casa entenda que nós, enquanto vereadores, nós não podemos confeccionar projeto algum que haja gasto, né? Esses projetos, eles só podem ser feitos pelo Executivo, que é o ordenador de despesas. Mas nesse projeto não existe gasto algum. Existe somente a abertura de um fundo para que nós, enquanto vereadores e a população, tenham acesso do que entrou, do que saiu em relação ao turismo na cidade. Levando em conta que muita gente com essa pandemia ficou preso em casa. A pandemia, graças a Deus, está passando. Se Deus quiser, vai passar de vez. E o povo vai querer estar saindo, né? Isso leva a gente a pensar que a cidade vai receber mais turistas. Vai ter mais arrecadação. Claro que nós precisamos preparar a cidade para estar recebendo eles. Aí entraria, bem colocado pelo novo vereador, a criação do fundo, para que a gente saiba quanto entrou, quanto saiu e para onde foi. Esperamos a resposta do vereador, do Executivo, vereador, e conta com esse vereador aqui para a gente poder levar esse Continua a caso à discussão. frente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação os vereadores que aprovam a questão e que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por todos o requerimento número 255, de autoria do novo vereador Josimar Nestor Rodrigues Silvano. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações, como vai ter projeto, tem 5 E só indicações. tem 3 ou 4 Isso, por indicações. gentileza, faça a leitura. Indicação 201/2021, ementa, contratação de farmacêutica. Senhor presidente, a vereadora que aí subscreve, nos termos regimentais, indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que o departamento municipal possa viabilizar a contratação de mais uma farmacêutica, pois o município só possui uma profissional, havendo a necessidade de solução de continuidade dos trabalhos, haja vista a dificuldade em situações de ausências por motivo de férias ou doenças, por exemplo, bem como considerando o aumento da demanda populacional e de atendimentos na área da saúde. Lembrando que é obrigatório por lei a presença de um farmacêutico em todo o horário da farmácia, não podendo ser delegada esta função a qualquer outro profissional que não seja o farmacêutico. Justificativo. O objetivo dessa indicação é garantir um atendimento adequado e sem riscos de sobrecarga ou desobediências das legislações vigentes. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 26 de outubro de 2021. Autora vereadora Milene Damasceno. Indicação número 202/2021. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que providencie a instalação de uma lombada redutora de velocidade na Rua dos Oliveiras, no bairro Jardim Quiles, tendo como referência a residência de número 209, levando em consideração que os munícipes estão se queixando de altas velocidades com que os carros e motos trafegam pela localidade. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 27 de outubro de 2021. Autor vereador Josimar da Silva Teixeira. Indicação 203/2021.
Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que providencie a continuidade na rua Joana Rodrigues Muniz, no bairro Raposo Tavares, entre a quadra 9 e 10, da altura do número 148, até a rua Simplício Fidalgo. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 3 de novembro de 2021. Autor vereador e presidente Luiz Antônio Franco Alexandria. Indicação número 204/2021. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que a isso subscrevem nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que verifique junto à Sabesp sobre o restabelecimento e manutenção da Estrada da Areia Branca, haja vista a ocorrência de serviços de tubulação inacabada realizada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Plenário vereador Henrique F. Monteiro, em 3 de novembro de 2021. Autor vereador Flávio Pereira. Quero comunicar ao vereador, alguém quer fazer uso da tribuna? Eu informo que o prazo da entrega dos trabalhos dos senhores vereadores será dia 16 de novembro de 2021, para não comprometer o prazo de organização da pauta e encaminhamento de toda a documentação da sessão aos senhores vereadores e a publicação do site da Câmara. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de novembro de 2021, no horário regimental. Lembrando aos senhores vereadores também da necessidade da apresentação da declaração de bens anual conforme legislação em vigor, até o mês de dezembro de 2021. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Muito obrigado ao público de casa.